Bom dia pessoal, tudo bem? Mais uma live de terça-feira, 7h30 da manhã, sobre liderança. Hoje eu não estou no carro, estou aproveitando aqui a luz natural. Muito obrigada aí pela audiência. Mandem um aviãozinho para as pessoas participarem ao vivo dessa live de hoje, dessa semana. Hoje eu vou falar de 3 itens para você se destacar no seu trabalho, né? 3 itens que todo empresário valoriza, que toda empresa precisa e que nem sempre as pessoas que estão dentro da organização conseguem visualizar e enxergar isso. Faz parte. Eu participei dessa jornada também, já fui do lado de dentro das empresas, então sei como que é. E hoje eu vim falar como que você, dentro da sua empresa, sendo independente se é CPJ, se é CLT, se você é um prestador de serviço, você pode e deve ter esses 3 mindsets, né? Para você poder ajudar a organização no seu crescimento e no seu destaque, consequentemente, né? Isso reflete diretamente no seu trabalho, em como você traz resultados. Então hoje eu queria trocar um pouquinho com vocês sobre isso. Mas antes de eu começar, quero agradecer a presença de vocês. Eu tenho recebido alguns comentários, não só no direct, mas também em paralelo sobre o conteúdo das lives, né, que tem sido muito, muito importante, que algumas pessoas têm aproveitado. Eu fico bastante feliz com esse retorno. É por isso que eu tô aqui toda semana. Então agradeço bastante a audiência de vocês e fico feliz que vocês estejam aqui. Bom dia, Elisângela. Está sempre aqui na nossa live. Muito obrigada aí pela sua presença. Beatriz, Ronaldo, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Mandei um aviãozinho aqui pro pessoal. Você que está aí indo pro trabalho, tomando banho, tomando café, se preparando ou já está trabalhando. Eu vim trazer então mais essa meia horinha desse tema super importante. Bom, a gente tem que dividir qual é o pensamento de um empresário, né, o dono da empresa, ou a própria organização em si, os objetivos dela, que se resumem no que os acionistas, donos ou empresários querem, e no papel de cada um e que desenvolve a sua função. Quando a gente entra numa empresa, quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem uma visão muito micro das coisas. Mesmo que você tenha um cargo de liderança, mesmo que você tenha aí uma cadeira que você ocupe que seja estratégica, você ainda assim tem uma visão muito pequena do todo, né? Primeiro por uma questão estratégica, às vezes nem sempre as empresas abrem com todas as informações, as estratégias, os problemas, os desafios, o que é comum, também não é necessário tudo falar e tem muitas coisas que são resolvidas mais no conselho ou mesmo entre os donos, enfim. Então a gente acaba tendo uma visão um pouco mais limitada. Nessa visão limitada, a gente faz o nosso pedaço, a gente faz as nossas entregas, a gente faz aquilo que nos cabe. E a gente fica cheio de receio. Ai, será que eu devo? Mas isso aqui não é minha área, né? Isso aqui não é comigo. Isso aqui é da área do fulano, eu vou invadir a área do fulano se eu falar. Eu vou não sei o quê. E aí você acaba ficando fechado ali no seu quadrado. Então, acho que esse é um ponto que eu trabalho bastante nas empresas, que é relacionamento e comunicação. Mas tem um comportamento, 3 comportamentos que todo empresário quer buscar, todo dono da empresa quer trazer. E isso fica muito só na cabeça dele, só na estratégia dele, só nas formas dele pensar. Que são redução de custos, aumento de receita e visibilidade na empresa. Então são 3 coisas que estão na cabeça de qualquer empresário. Qualquer. Ele só pensa nisso o tempo inteiro, ele não dorme. Toda vez que ele vai olhar um número, ele vai falar assim: quanto estão os gastos da empresa? Os gastos da empresa estão aumentando aqui, estão não sei o que lá. Isso já é um item de preocupação de qualquer dono, gente. É igual as contas da sua casa. Você tem seu salário. Você pega teu salário e fala assim: bom, o que agora eu vou gastar, né? Aí você vê que você gastou mais do que você ganha. Já é um item de preocupação.
Então as empresas não são diferentes. Então a primeira preocupação que eles têm é, primeiro, a receita está chegando? Qual que é a estratégia comercial? A gente está conseguindo fazer as vendas? A gente está conseguindo gerar receita? A gente está diversificando nossos ganhos? Ou a gente está só preso em um cliente? A gente está escravo de um cliente. Se esse cliente for embora, a gente tem que mandar metade da empresa embora, porque esse contrato segura mais da metade das pessoas. Então essa é uma preocupação que está na cabeça de todo empresário. Quem está na parte de baixo, né, trabalhando, não fez a negociação, não sabe tanto quanto tempo o contrato vai durar, não tem ideia. E as pessoas vão fazendo ali seu trabalho. Então todas as dores que eu recebo de empresários são: poxa, Priscila, a pessoa não tem cuidado com as minhas coisas, a pessoa gasta sem perguntar, ou ela gasta como se não fosse dela, então ela não tá nem aí, ou a pessoa não se preocupa com a forma de atender aquele cliente, e aí eu vou perder esse cliente. Então todas essas preocupações ficam na cabeça desses empresários. E aí quando a gente vai para o nosso reconhecimento e para nossa forma de crescimento, a gente precisa ter uma visão de crescimento, a gente precisa ter uma visão de negócio. Tem uma competência que chama visão estratégica de negócio. Essa é uma competência que inclusive está em vários cargos de liderança. Se eu sou líder de uma empresa, eu preciso conhecer a visão estratégica da empresa. Mesmo que eu não tenha todos os detalhes, mesmo que eu não saiba todas as estratégias, se eu tiver essas 3 informações comigo, que eu tenho como papel de visão estratégica de negócio: reduzir custo, aumentar a receita e dar visibilidade para a empresa, eu já estou fazendo aquilo que todo mundo gostaria que eu fizesse, independente do que for, dentro do meu quadrado que seja. Se eu dentro do meu quadrado conseguir visualizar uma forma de gastar menos fazendo a mesma coisa ou até melhor, eu vou ter uma visibilidade boa. Se eu conseguir encontrar uma forma de gerar mais receita, ou de falar: olha, a gente pode oferecer esse serviço aqui que a gente não está oferecendo, ou a gente pode fazer uma venda casada aqui que a gente não está fazendo. Ah, mas eu não sou da área comercial. Tudo bem, mas você teve uma ideia, né? Você conseguiu levar, você trouxe alguma coisa que vai gerar receita, diminuir custo ou dar visibilidade para a empresa. O que é dar visibilidade para a empresa? É fazer alguma ação ambiental, é fazer alguma ação social, é fazer algum apoio, e isso ser divulgado de alguma forma. Ou nas mídias sociais hoje que a gente tem, que são inúmeras, né? Desde o Instagram até YouTube, Facebook, enfim, o que aparecer, até uma estrutura oficial de divulgação, né? Uma mídia paga, um jornal, enfim, tudo isso reforça a marca da empresa. Tudo isso reforça o quanto a empresa é forte, estruturada, tem um bom serviço, ajuda a comunidade. Só que essas ideias não podem ficar só na cabeça do dono. Isso não pode ficar só na mão de quem é, sabe, na cabeça de quem é dono. Ele não pode pensar nisso sozinho o tempo inteiro, porque ele está tentando trazer cliente, ele está tentando segurar o cliente, e todo o resto que está trabalhando para ele precisa confiar. E aí fica todo mundo aqui limitado, esperando as coisas acontecerem, esperando alguém falar alguma coisa, e aí depois chegam para mim e falam: ai, Priscila, eu queria tanto crescer, mas eu não tenho espaço na empresa. Eu falo: é mesmo? O que você está fazendo para crescer? Você ofereceu algum projeto ou alguma proposta de redução de custo? Você gerou alguma ideia para aumentar a receita? Você está dando visibilidade para a empresa? Se faça essas perguntas, porque você só vai ser reconhecido como uma consequência. Não, quando eu for reconhecido eu trabalho direitinho. Não, eu faço mais do que eu tenho que fazer, eu penso além da minha cadeira, eu consigo ajudar com a cabeça de visão estratégica de negócio para o negócio crescer, porque se o negócio cresce, eu cresço junto. E fica todo mundo limitado falando: ah, não, quando a empresa crescer, de repente tem um espaço para mim, né? A gente fica muito esperando, sabe? Então, assim, não fica esperando. Vai atrás disso. Ah, Priscila, mas eu já faço o meu melhor, já faço o meu trabalho. A gente fica viciado no que a gente faz, porque a gente faz todo dia. Vai lá na minha live anterior, que eu falo sobre conexões neurais, que vocês vão entender um pouquinho mais como que eu faço pra ver de fora a mesma atividade. Se você colocar uma pessoa que não entende nada do seu trabalho, sentar do seu lado e te explicar alguma coisa, ela vai te dar uma ideia, sem entender nada, porque ela tá vendo de fora. Ela tá com uma outra visão, que você já mergulhou, já tá no automático.
Então a gente precisa fazer esse exercício. Vai lá na live anterior que eu falo um pouco sobre isso. Mas hoje a ideia de visão sistêmica de negócio são 3 frentes: redução de custo, aumento de receita e visibilidade do negócio. E a visibilidade do negócio não é uma coisa extraordinária. Nossa, Priscila, mas como é que eu vou fazer impacto ambiental? Ou como é que eu vou fazer? É uma ideia. É uma ideia que você vai se destacar com a tua equipe ou com a tua área e que vai dar visibilidade para a empresa, que vai, poxa, que legal, isso vai ganhando uma notoriedade. A gente tem que começar pequeno. Não dá para falar, não, agora eu vou fazer um negócio extraordinário. A gente precisa começar pequeno. Então comece pensando nisso, tá? Porque isso é o sonho de todo dono de empresa. Nossa, eu queria tanto que alguém chegasse com uma ideia para mim, que me ajudasse, ou que me desse um projeto. Você imagina se cada CEO, cada gestor, cada dono de empresa chegasse na reunião do board e tivesse assim, olha, a gente teve esses projetos que reduziram esses custos e os donos desses projetos são essas pessoas aqui. A primeira coisa que eu queria falar, traz essa pessoa aqui que eu quero conhecer, eu quero saber como que ela fez isso. Então, gente, deixa eu ler aqui o comentário. Tem líder que quer que o colaborador pense como dono, mas não paga e o trata como concorrente, mas o paga e trata como concorrente. Isso é Ronaldo. Ronaldo, de fato, você tem que estar dentro de um ambiente que exista uma troca, tá? Se você tá só dando e não tá recebendo, o ambiente não tá equilibrado para isso, tá? Se você tá num ambiente que quando você coloca uma ideia, um projeto, isso vai pra frente e tem reconhecimento, você tá no lugar certo. Se não tiver essa troca, de fato, não faz sentido, tá? Tem muitas empresas, assim, que tem uma cabeça um pouco mais fechada. Então, também tem uma questão de persistência, de você mostrar que existe possibilidade e de você dar meios para isso acontecer. E muitas das conquistas, elas são feitas com tempo e com a confiança. Não dá pra você simplesmente chegar, uma pessoa nova, chegou nova na empresa, já aconteceu várias vezes, tá, gente? Eu faço muita cadeira estratégica, contrato muito gerente, muito diretor, contrato cargos altos. Às vezes essa pessoa chega com uma fome tão grande que ela entra, ela quer mudar tudo. Não. Se a pessoa chega com essa sede, ela pode atropelar algumas coisas e ela tem um tempo de cultura. Ela tem um tempo de falar assim, deixa eu ver como é que funciona a empresa, o que cabe aqui, porque a gente vem cheio de ideia, né? Aí você quer colocar a empresa que você veio dentro de onde você tá. Não vai caber. Porque são coisas diferentes, são tamanhos diferentes, são desafios diferentes, são pessoas diferentes. Você precisa passar pelo aculturamento. E você precisa ter paciência e persistência para ser assertivo. E não é segurar, mas esse profissional é bom, aí ele tá aqui preso, limitado. Ele tem talento, mas ele não pode exercer. Não, existe uma estratégia para isso. Né? Esse é um dos objetivos do coaching, por exemplo. O coaching mentoria ajuda a você ter esse timing. Muitas das cadeiras que a gente leva para os clientes, a gente faz o acompanhamento de onboarding dele. Para dizer, bom, tá entrando nessa cultura. Essa cultura funciona assim, 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 tá? Tem coisas que você vai precisar esperar, ver, e aí implantando uma semente. Porque se chega com vou fazer uma varredura, vou trocar gente, não passa uma boa impressão, tá? Então a gente precisa realmente olhar para isso de uma forma muito cautelosa, muito clara, tá? Ronaldo falou exatamente, sem dúvida, obrigada, é isso aí. Vocês sabem que eu trabalhei muitos anos na Ambev, né? A Ambev é uma empresa enorme, tinha muito funcionário. Como é que você fazia para se destacar no meio de tanta gente? Primeiro que é uma empresa estruturada, né, gente? É uma empresa que tem métricas, tem indicadores, tem resultado, você consegue demonstrar por meio de dados, né, e fatos também. E aí, a gente consegue trazer isso para o palpável. Então, dentro da Ambev, tinham muitos programas de reconhecimento. Né, os programas de reconhecimento, então, tinham, por exemplo, caixas de e-mail específicas para você mandar um elogio. Então, às vezes, um cliente te mandou um elogio, um serviço que foi maravilhoso, ele escreveu um e-mail agradecendo, falando, nossa, que legal. Você fazia o que com esse e-mail? Você arquivava? Você mandava pro teu chefe? Você guardava para apresentar na avaliação? Você mandava para um canal de elogios que entrava num grupo, num comitê cheio dos elogios que toda a empresa concentrava, e existia um prêmio todo mês. Olha, o melhor elogio do mês foi esse aqui, e esse aqui vai ganhar, sei lá, não lembro se era em dinheiro ou se era algum produto, alguma coisa que a pessoa podia trocar, mas era um incentivo.
Era um incentivo. E não era assim, tipo, hoje o seu cabelo tá bonito, hoje a sua blusa tá bonita. Não, era um elogio de serviço. Era, olha, você superou a expectativa. O evento foi espetacular. Eu me lembro que eu era da área de RH, né? E assim, a gente tinha um budget muito apertado pra fazer um evento de final de ano. Mas muito, assim, que você olhava e você falava assim, gente, eu não faço nem minha festa de aniversário com esse valor, né? E a gente, nossa, aí as ideias tinham que borbulhar, porque a gente precisava caber naquele orçamento e fazer uma festa de final de ano para 900 pessoas. Então era tudo, era lugar, era comida, era música, era banda. E a gente saía atrás de patrocínio, a gente saía atrás de coisas gratuitas. A gente não ficava, com esse dinheiro não dá pra fazer nada. Não dá. A gente pegava o dinheiro e falava, o que dá pra fazer com isso? Beleza, o que não dá e a gente precisa procurar e a gente precisa conseguir patrocínio. A gente ia atrás, a gente fazia internamente dentro de casa. Olha, fulana que sabe editar o vídeo, então vamos filmar e o fulano edita. Aí a gente coloca no institucional. A gente se virava, porque essa era a cultura, sabe? Não era uma cultura de reclamação, era uma cultura de fazer diferente, de ter, de gerar menos custo e fazer uma experiência positiva. Não dá pra você reclamar, mas o dinheiro da festa é pouco. O objetivo de qualquer empresa é reduzir custo, gente. Não tem como. Agora a verba... Assim, eu trabalhei em empresas que eu tinha verbas muito altas de treinamento e capacitação. E aí você falava, nossa, que legal, dá pra fazer muita coisa. Tinha empresa que eu trabalhava que não usava verba inteira, sobrava dinheiro. Não usava. Aí o que acontecia no ano seguinte? Cortava. Não usou? Vai ficar sem. Então a gente precisa ser consciente com isso dentro da empresa. E sabe por que a gente não consegue ter esse tipo de comportamento nas empresas? E é uma reclamação geral dos empresários? Porque a gente não tem essa cultura na nossa casa. A gente não tem essa cultura na nossa vida. Você não pega teu orçamento familiar e projeta ele anualmente, apresenta para a família, nosso faturamento anual é esse, e qual que é o nosso planejamento do ano? O que a gente vai fazer? A gente vai trocar de carro? A gente vai viajar? A gente vai comprar uma casa? A gente vai financiar isso? Quanto que a gente vai gastar em roupa? Quanto que a gente vai gastar com o filho? Não tem! Aí você não sabe quanto você ganha, você não sabe quanto você gasta, você não sabe onde você tá gastando, você só pensa em ganhar mais porque você é desorganizado. E você acha que você ganha pouco. Porque você não tem a cultura de fazer isso na sua própria vida. Como é que você vai fazer na empresa dos outros? Então esse é um comportamento que eu sempre levo para os clientes. A gente precisa transformar o pensamento e o mindset das pessoas na vida delas. E isso vai fazer com que isso impacte no trabalho. Porque aí eu fico com um pensamento e um comportamento que eu já tenho, que eu já vivo. Aí eu levo isso para onde eu tô. E geralmente é o oposto. E assim, não tô falando que eu sou assim, tá? Porque eu também tive uma educação que não abria as questões financeiras, não abria as questões emocionais, não abria nada disso. Então, sim, eu vivia gastando mais do que eu ganhava de salário, vivia procurando bônus ou indo atrás de mais salário porque eu sempre tava gastando mais. Só que eu tava errada. Eu não tinha que ganhar mais porque eu tenho que pagar minhas contas. Eu tenho que ganhar mais porque eu sou reconhecida por isso, porque eu gerei resultado para a empresa, porque eu dei retorno para ela. E isso é uma consequência do meu resultado. Agora, se eu não tô conseguindo me organizar, como que eu vou conseguir fazer alguma coisa diferente pela empresa? E muitas das ferramentas que eu aprendi na Ambev, por exemplo, eu levo pra minha vida até hoje. Então, uma matriz SWOT, um 5W2H, um plano de ação, um PDCA. Se são ferramentas que para vocês nunca não são habituais ou não são utilizadas no trabalho, são ferramentas que vocês podem aprender, eu posso trazer aqui, mas que a gente tem que adotar para a vida antes de levar para a empresa. Priscila, na minha empresa ninguém usa o SWOT. Tudo bem, usa você. Coloca você um SWOT lá na sua reunião mensal. Coloca lá pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. E aí você vai ter uma metodologia que você trouxe da sua vida para a empresa. E a empresa é isso. A gente fica esperando a empresa ter uma metodologia. Não, a empresa tem que ter uma metodologia. E tem que ter, sim. Tem que vir da empresa? Tem. Mas você pode contribuir. Você pode levar. Então, a gente precisa ter um pouco dessa iniciativa. De novo, redução de custo, aumento de receita e visibilidade do negócio.
Eu estive no Vale do Silício em maio. Gente, tá passando muito rápido, né? A gente tá em outubro. Eu estive no Vale do Silício no mês de maio, numa imersão. E lá eu conheci no grupo que eu tava, tinha umas 2 pessoas de uma empresa multinacional CLT. Eles eram CLT e trabalhavam nessa empresa multinacional bastante rígida, não vou falar o nome, mas pelo nome é uma cultura bastante fechada. E eu achei tão legal, falei, nossa, mas o que eles estão fazendo aqui num evento de inovação, numa empresa que é tradicional, né? Aí fui lá no café perguntar, falei, e aí, como é que é inovar numa empresa como essa? O cara me deu uma aula. Ele falou assim, a gente inova de baixo pra cima. A gente mostra que é possível, que a gente pode e o quanto de retorno a empresa vai ter com isso. E quando eles comprovam isso de baixo para cima, ou seja, ó, eu fui lá no mercado, estudei, voltei, apresentei para a empresa de baixo para cima, falei, escuta, board, tem aqui uma oportunidade, vocês vão perder ou não? Isso aqui dá X de retorno. A empresa olha e fala, nossa, vamos tentar, vamos fazer um piloto. Vai lá, coloca o investimento, o negócio dá certo, gera receita, coloca mais dinheiro e essas pessoas são o quê? Reconhecidas. Tem que esperar a empresa? Não tem. Então, gente, esse é um comportamento que vocês precisam começar a desenvolver para vocês darem resultado e terem reconhecimento. Então, o mercado tá super aquecido. Tá cheio de vaga, voltando, né? Tá cheio de vaga. Eu tô cheia de vaga que eu não consigo preencher, porque falta esse comportamento. Né? Às vezes eu recebo currículos super recheados, quando eu vou conversar com a pessoa, ela não tem essa visão sistêmica. Ela não consegue me dar um exemplo de redução de custo que ela fez, de inovação, de iniciativa. Não tem. E essa pessoa tá procurando emprego. Então, gente, tem bastante oportunidade? Tem, mas as oportunidades estão cada vez menores, estão cada vez mais fechadas, porque as empresas querem cada vez mais pessoas assim, diferenciadas. E a gente precisa acordar. Porque o mundo tá cheio de informação, o mundo tá rápido, o mundo tá veloz e a gente tá ficando pra trás. Porque como a gente tem muita informação, a sensação é que a gente não dá conta. Então a gente parou de focar, parou de falar, não, eu vou trazer isso aqui, vou me concentrar nisso. A gente fica toda generalista, cheio de informação e não consegue dar conta de fazer. Então a gente se perde, né? Um dos meus trabalhos de coaching e mentoria ajuda também profissionais a terem um pouco mais essa visão, né? Eu tô organizando uma turma, esse ano não dá, gente, esse ano tá bem apertado, a minha agenda tá super cheia até dezembro, então não vou conseguir, mas pro ano que vem eu quero abrir turmas online pra gente fazer esses acompanhamentos de coaching e mentoria, pra ajudar vocês a terem essa iniciativa e esses comportamentos e quais são as competências que a gente precisa desenvolver e como. Porque nem sempre a gente cai numa empresa que tem uma estrutura de mandar você para um treinamento interno e te formar. Né? Eu tive essa sorte porque a Ambev tem esse programa, né? Mas nem todo mundo tem. Então é importante a gente desenvolver isso na nossa vida e tem que ser da gente, né? Tem que partir da gente e não das empresas. Então, pessoal, recado de hoje. Redução de custo, aumento de receita, visibilidade da empresa são papéis de liderança. Se você ainda não tem esse mindset, começa a desenvolver e começa na sua caixinha. Não precisa ser uma coisa extraordinária na empresa, mas precisa começar com você. Reduzir impressão, reduzir papel, reduzir qualquer coisa que você consiga ver e medir, tá? Pelo amor de Deus, não vai falar reduzir papel, que jeito? Imprimir menos. Não, tem que ter informação, tem que ter dados, tem que ter um número, né? E aí você começa a demonstrar isso cada vez mais na prática. Tá? Então é um exercício muito bacana, recomendo que todos vocês possam disseminar isso e viver isso, porque é isso que vai fazer diferença para vocês no crescimento, tá bom? Elisângela comentou aqui, obrigada por compartilhar tanta informação boa, eu que agradeço, Elisângela, a sua presença, a presença de vocês aqui nessa live, nas semanas, cada vez mais nas semanas o pessoal tá chegando, toda terça-feira, às 7h30 da manhã, estou ao vivo aqui com conteúdo. Essa live, gente, fica disponível no feed e também tá indo pro canal do YouTube. Então, lá no canal do YouTube já tem uma playlist. Não sei se fala... Não, playlist não é, né? Playlist é de música.
Lá no YouTube tem uma lista com todas as lives que eu tenho feito lá, né? Se vocês quiserem maratonar, eu tenho feito lives de meia hora, né? Pra ficar uma coisa direta e sucinta, não ficar muito prolixo. Então vocês podem fazer uma maratona no YouTube, eu vou colocar depois o link. Mas comentem, compartilhem, mandem pras pessoas, tragam ideias também de temas que a gente possa conversar aqui. É sempre bom abrir a mente logo cedo, é verdade, eu sempre gosto de fazer de manhã porque a gente começa o dia com uma outra vibe, né? A gente começa o dia com uma outra energia e aí a gente consegue ter mais clareza do nosso dia. Então, de novo, gente, muitíssimo obrigada aí pela presença de vocês, que vocês tenham um lindo dia de trabalho e vamos nos falando. Até mais!